Olá pessoal, este é mais um ShojoCast e eu estou aqui finalmente para falar do filme animado da Rosa de Versalhes que estreou na Netflix no dia 30 de abril. Eu não gravei este vídeo antes por uma série de motivos, né? Eu fiz uma cirurgia no próprio dia 30, eu acordei 5 da manhã, assisti ao filme e por volta das 8 eu estava saindo para o hospital. E acabei, deixando para depois, porque eu tive que voltar ao mangá para checar algumas informações. Eu já tinha lido o mangá fazia muito tempo. E eu tive também, porque eu percebi as referências ali na animação, que reassistir o filme Maria Antonieta de 2006, que certamente foi uma das referências visuais utilizadas pela nova animação, que é um filme, não é uma série animada com, sei lá, pelo menos 10, 12, 24, ou seja lá, mais capítulos. E eu tive também que checar outras informações para que o vídeo pudesse ser o mais completo possível, ainda que eu tenha a certeza absoluta de que este vai ser somente o primeiro vídeo falando da animação da Rosa de Versalhes, que foi muito esperada por todo mundo que gosta deste mangá da Ryoko Ikeda, ou por todo mundo que tinha assistido ao anime de 1979 e estava aí tentando ver o que seria feito nesta nova abordagem, da Rosa de Versalhes. Já vou dizer para vocês, que não há spoiler nem na história. Na história, por exemplo, a história da França ou a história universal, porque, por exemplo, se eu falar Maria Antonieta morreu na guilhotina, Maria Antonieta morreu na guilhotina, e a não ser que tenha alguém assistindo a este programa que não tenha frequentado a escola ou não tenha chegado ainda, pelo menos ao 8º ano, isso é um fato histórico que está em qualquer livro, que não há o que questionar a respeito disso. A história não é spoiler. Mas também na história da Rosa de Versalhes, nós não podemos falar em spoiler sobre um mangá que foi publicado entre 1972 e 1974, até porque este filme animado, ele é para quê? É para comemorar os 50 anos da série, os 50 anos da Rosa de Versalhes. Então, pessoal, o que eu gostaria de fazer aqui vou apresentar rapidamente a história original, e rapidamente é um resumo introdutório mesmo, vou falar da animação e depois, posteriormente, vou pontuar algumas questões a respeito da nova animação, positivos, negativos, e principalmente eu vou ter que referenciar e vou referenciar aquilo que, por exemplo, foi tirado como referência lá do filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola, de 2006. Então é isso, pessoal. Se você quiser continuar comigo, o programa vai começar. O filme animado da Rosa de Versalhes, ele foi anunciado pela Netflix e foi uma grande surpresa para todo mundo. Todo mundo é todo mundo, porque o anúncio foi feito no dia 2 de abril e eu até fiquei pensando, não é um 1º de abril atrasado? Porque o filme estreou nos cinemas japoneses em 31 de janeiro deste ano. Então, achei muito rápido que ele já estivesse sendo disponibilizado na Netflix. E, claro, ir para a Netflix significa que ele não vai ter estreia cinematográfica em vários lugares. Eu lembro que algumas pessoas ficavam me perguntando se eu achava que se a Rosa de Versalhes ia estrear nos cinemas. Brasileiros. Eu nunca acreditei nisso, até porque o anime de 79, ele só teve alguns episódios lançados em português, pelo selo Europinha. Foram 12 episódios, porque efetivamente o character design da animação de 1979 era do Shingo Araki e da Miki Himeno. Pelo menos na primeira parte eles determinaram o tom do anime, que era o mesmo de Cavaleiros do Zodíaco. Então foi por causa disso, Não foi por causa da Rosa de Versalhes. E a gente só foi receber o mangá
Já muito tardiamente, ele só foi publicado pela JBC, começou a sair em 2019. E eu sei disso porque até na preparação para esse vídeo eu acabei tropeçando no próprio vídeo que eu fiz antes de ter o ShoujoCast em vídeo, falando de quando eu cheguei em casa com os 2 primeiros volumes da JBC, da Rosa de Versalhes. Então vamos lá, você não conhece, né, a série A Rosa de Versalhes, você não leu o mangá, tá? Qual é a história, né, geral, né, desse anime? A Rosa de Versalhes vai cobrir um período de tempo, né, o mangá, que vai de 1755 até 1793. Eu posso esticar para 1810 e eu explico por qual motivo, né, daqui a pouco. O mangá abre com o nascimento de uma personagem fictícia chamada Oscar François de Jarjay. Ela é filha do general Jarjay, ela é a 6ª filha, né, nascida numa família nobre que precisava de um herdeiro masculino, então o pai chuta o pau da barraca e decide que aquela menina vai ser educada como um garoto. Oscar nasce em 25 de dezembro e 2 outras personagens também nascem naquele ano. E o destino dessas personagens vai estar ali meio que misturada, né, amalgamada. A outra é a princesa Maria Antônia, do Sacro Império Romano Germânico, doravante chamarei de Áustria, que é filha da grande imperatriz Maria Teresa. Então, a futura Maria Antonieta nasce em 1755 e vai, né, para a França em 1770 para se casar com o herdeiro do trono francês. Né? Na época, o rei era Luís XV e o marido da Maria Antonieta é o neto mais velho sobrevivente do rei Luís XV, também Luís, né? Luís Augusto e depois Luís XVI. E a terceira personagem é o Hans Axel von Fersen, né? Que é um sueco, conde, né? Filho de um conde sueco, etc. E que é o grande, né, amor da vida da Maria Antonieta. E quando eu falo grande amor, estou falando isso porque a gente sabe, né, pelas cartas do Fersen que passaram por uma série de exames usando as tecnologias mais modernas e acabaram descobrindo que ele tinha censurado, né, palavras que poderiam apontar para essa relação mais íntima entre os dois. O quão íntima a relação da Maria Antonieta com Fersen foi, né, se ela se concretizou fisicamente, se ela foi só platônica, isso já é uma outra discussão. Aí não há consenso, né, mas que os dois foram amantes nesse sentido, de se amarem e se expressarem por cartas, sim foram. Então a Rosa de Versalhes, ela parte desses 3 nascimentos. O mangá vai mostrar, logo no primeiro volume, a formação da Maria Antonieta para que ela se torne Delfina, né, porque o título do príncipe herdeiro da França era Delfim, e depois Rainha da França. Vai mostrar todas as características que ela tem, que ela era muito vaidosa, que ela não era uma aluna muito atenta, salvo em alguns assuntos, né, algumas disciplinas que ela gostava, como dança, música. Então, Maria Antonieta é lembrada na época, isso é um consenso, a não ser que você fosse inimigo dela, né, como uma mulher bonita e uma mulher graciosa que vai, né, incorporar tudo aquilo que se considerava elegante e belo no século XVIII, naquele momento. A Maria Antonieta ela é mandada para a França, vai aos 14 anos para se casar, e Oscar vai ser colocado como capitão da guarda real. Todos sabem que Oscar é uma mulher. Em nenhum momento, né, e essa é a parte fantasia, nós estamos às vésperas da Revolução Francesa. Oscar é uma personagem fictícia que vai ser inserida dentro de uma teia de acontecimentos e personagens, em sua maioria históricos. O mangá ele é ficcional, é uma ficção, então algumas questões são mudadas, né, para atender a história que a Ikeda quer contar, mas no geral a Rosa de Versalhes é lembrado como o primeiro mangá shoujo histórico. Então o mangá shoujo é aquele que é produzido para meninas e foi publicado numa revista que é a Margareto, que é uma revista para esse público infanto-juvenil. Não tão jovem, mas adolescente. Só que a Rosa de Versalhes transbordou, né, esse seu público-alvo, principalmente
porque as pessoas se apaixonaram, as leitoras, né, até adultos, se apaixonaram por Oscar. Ou elas queriam ser Oscar, aquela mulher que foi colocada, né, num mundo masculino, de papéis masculinos, e que era extremamente competente naquilo que ela fazia como soldado, ou queriam amar Oscar, né, porque ela era a representação mais perfeita do que seria o amante perfeito, né, embora ela não fosse um homem. Antonieta, ela vai para Versalhes e ela vai ter uma dificuldade grande no início de se ajustar à etiqueta francesa, porque a etiqueta da corte francesa era diferente da etiqueta da corte austríaca, era muito mais exigente, e as pressões sobre ela, porque ela se casa com o príncipe herdeiro, mas este casamento não vai ser consumado. Então são 7 anos, né, em que todo mundo sabe que, primeiro, né, o Delfim e a Delfina, os príncipes herdeiros ali da França, não tinham consumado seu casamento. E depois que o rei e a rainha da França não tinham consumado o casamento. Ainda que, né, eu sempre digo isso, a responsabilidade real fosse do Luís, né, e depois Luís XVI, porque ele é o rei, ele tem o dever de procriar, ele é o homem, ele que deveria, né, tomar a iniciativa nessa situação, e eu nem vou entrar em questões a respeito da personalidade do Luís XVI. A Maria Antonieta vai ser culpada, né, por muitos, inclusive pela própria mãe dela, de não estar se esforçando para se tornar atraente para o marido. E nessa, né, da Maria Antonieta não conseguir, né, realizar aquilo que era a função de uma rainha, que era gerar descendência legítima no seu novo reino, ela acaba, isso o mangá mostra bem, e tudo que se faz de Maria Antonieta, ela acaba mergulhando, né, principalmente depois, a partir do momento que ela se torna rainha, numa espiral, né, de gastos, de festas e de más companhias, né, que de uma certa maneira era uma compensação emocional para o fato dela não estar conseguindo cumprir aquilo que era exigido dela, né? E que era a sua prioridade, que não estava nas mãos dela, porque ela não poderia obrigar o marido a fazer o que ele tinha que fazer. E numa dessas escapadas da Maria Antonieta, ela acaba conhecendo Fersen, num baile de máscaras onde ela não deveria estar. No mangá, isso aconteceu de verdade. No mangá, Oscar acaba indo com ela para proteger a honra da rainha, e Oscar também conhece Fersen. Fersen pergunta quem é aquela mulher, Oscar vai dizer: se apresente amanhã em Versailles e você saberá quem é ela. O Fersen vai a Versalhes no outro dia. Só que o que acontece é que Maria Antonieta e Oscar acabam as duas apaixonadas por esse conde, que é bonito, que é elegante, que é culto e sedutor e etc. Só que existe, né, um quarto, né, elemento nessa relação, né, um triângulo, Oscar, Fersen e Maria Antonieta, e elas não estão disputando Fersen porque a rainha não pode ficar com Fersen. Oscar também não sabe, né, nem como proceder em relação a isso. Ela sabe que tem que proteger a honra da rainha, né, impedir que as desconfianças sobre um possível romance dela com Fersen possam manchar a honra da futura, nesse momento ainda rainha da França, depois rainha da França e da própria França. E Fersen, ele no mangá é muito consciente, né, da situação precária na qual ele está. Mas nós temos um quarto elemento, que é o André, né, André Grandier. E André, né, ele no mangá, no início, ele não tinha muito destaque, mas ele vai ganhando destaque a partir do momento que a história progride. Ele é o menino que foi trazido, né, pela babá de Oscar, era neto dela, né, quando ele fica órfão, para ser companheiro de Oscar. Ele é mais ou menos pouco mais de um ano mais velho que Oscar. E ele né, primeiro foi um companheiro de brinquedos, e depois ele é um criado de Oscar, que Oscar consegue permissão especial para que ele possa acompanhá-la em Versailles, né, como seu criado pessoal. E a partir do momento que há um incidente com a Maria Antonieta, em que a Maria Antonieta quase cai do cavalo, e esse cavalo estava sendo segurado por André, também, né, por conta desse incidente que o Fersen descobre que Oscar é uma mulher, porque o Fersen era o único que não sabia, né, nesse momento, que Oscar era uma mulher. O André, ele jura, né, que vai dedicar a sua vida, né, a Oscar, que vai viver por ela, que vai
se sacrificar por ela, se necessário for, porque ele ia ser condenado à morte por ter colocado em risco a vida da Maria Antonieta, né? E o André, ele ama Oscar, ele ama em segredo, às vezes ele não consegue, né, esconder muito bem, né, os seus sentimentos, mas somente lá no final da série, Oscar vai reconhecer, né, que também ama André, e os dois, né, acabam tendo aí a sua situação amorosa resolvida dentro daquilo que vai ser a resolução da história da Rosa de Versalhes. Então, assim, a Rosa de Versalhes, né, ela tem essas 4 personagens principais. A partir daí nós temos uma gama de personagens secundárias, personagens terciárias. Nós temos, né, o interesse da Ikeda de contar a história da Revolução Francesa, como se chegou, né, à queda da Bastilha em 1789. A Ikeda também traz para dentro desse mangá uma série de discussões, né, que são discussões que vão chamar a atenção das leitoras, né, das leitoras que eram adolescentes e adultas, sobre o papel das mulheres na sociedade japonesa, um papel que estava mudando, né, e que Oscar, né, era muito representativa dessa mudança na medida em que ela era uma mulher que estava, né, fazendo aí, né, ocupando funções que a princípio ela não deveria ocupar por ser mulher. E aí nós temos, né, o antagonismo, né, entre a dificuldade entre Oscar e Maria Antonieta, né? Maria Antonieta sendo obrigada a se conformar a um papel que a oprimia e que ela termina por abraçar porque ela não tem outra alternativa. E Oscar, por outro lado, não somente, né, sendo uma mulher ocupando funções masculinas e sendo lembrada muitas vezes a todo momento de que ela não deveria estar ali, mas mostrando a sua competência, como Oscar é alguém que vai romper, né, com o seu grupo social, que é a nobreza, e abraçar os ideais da Revolução Francesa, que para o pai dela e para todos do seu grupo, inclusive para a própria Maria Antonieta, né, eram ideais subversivos e que vão conduzir, né, à queda da monarquia francesa no modelo do antigo regime. Eu não sei se eu fui muito clara, mas vamos lá. O mangá, ele tem 10 volumes, sendo que metade do 10º volume, mais até, é um gaiden, né, uma história extra. O mangá, ele começa com a morte, começa com o nascimento de Oscar Maria Antonieta e do Fersen, e ele termina com a morte da Maria Antonieta e do Fersen. Oscar e André vão ter seu desfecho antes, né, um volume antes, e isso gerou um problema para a Ikeda na época, porque os editores eles queriam que ela terminasse o mais rápido possível o mangá, porque achavam que depois, né, de Oscar e André saírem de cena, não havia mais interesse. Então, assim, para quem lê o mangá, qualitativamente, né, esse último volume ele é muito mais corrido e muito menos, né, e tem uma queda de qualidade porque deram para ela, olha, você tem 10 semanas para terminar esse mangá. E mesmo o mangá fazendo enorme sucesso. Então, o desfecho do mangá é a morte da Antonieta na guilhotina, que são quadros belíssimamente desenhados pela Ryoko Ikeda, né? Muito belos, e até a gente observa a evolução do traço da Ikeda ao longo do mangá da Rosa de Versalhes. Uma evolução que é, efetivamente, ela se torna uma desenhista cada vez melhor, mas também há uma outra evolução, que é a capacidade que ela tem de representar seus personagens nas várias idades, porque você vai cobrir um período que vai lá de 1755, embora a gente já tenha um salto logo no início para 1769, 68, até 1793. Então ela vai amadurecendo as suas personagens, né, e mostrando aí, né, como elas vão caminhando ao longo da vida. Eu amo a Rosa de Versalhes, né? É um dos meus mangás favoritos. Já falei várias vezes, né? O anime da Rosa de Versalhes teve um papel muito importante na minha vida, junto com o anime de Utena, porque foi por conta desses animes, né, que eu acabei conhecendo meu marido, estreitando minha amizade com ele, e aí acabamos namorando e acabamos casando, e eu falo para minha menina, que já fez 11 anos,
que um dia ela vai ter que assistir o anime de 79. Pelo menos, né? Porque não haveria Júlia Alita se não, se não, se não houvesse esse anime, né? Ela vai resistir, mas enfim, um dia ela vai acabar sentando para assistir a série. Mas muito bem, agora eu vou falar do filme de animação, né? Do filme de 2025, ok? Desde 2007 havia o anúncio, né, de uma animação para Rosa de Versalhes. Inclusive, um trailer foi exibido, né, na Feira Internacional de Animação de Tóquio de 2007. E esse filme seria um filme comemorativo dos 35 anos do mangá. Porém, o que acontece? Esse filme nunca foi lançado. A gente só tem esse primeiro trailer, né? Quem conseguiu baixar, baixou e sumiu, não se falou mais nada disso. A Ryoko Ikeda, ela não gosta do anime de 1979 e esse anime não fez sucesso no Japão. Houve regiões do Japão que nem o exibiram por completo. Ele deveria ter 52 episódios, ele foi cortado para 40 episódios, teve uma produção muito complicada. Eu sei, você pode amar o anime, eu também gosto do anime de 79, tenho críticas, mas gosto muito, tenho uma ligação emocional com ele, mas o fato é que o sucesso maior do anime foi fora da França, na Itália, na França, na Espanha, e não no Japão. No Japão, o que vai fazer realmente grande sucesso, que é um derivado da Rosa de Versalhes, são as peças do Teatro Takarazuka, tá? Que é o teatro feminino, em que somente mulheres fazem todos os papéis, né? Então, a Rosa de Versalhes termina em 1974, e em 1974 a gente já tem a primeira peça do Takarazuka, que é em cima de Maria Antonieta e Fersen. E no outro ano, em 75, tem uma peça em cima de Oscar e André. Né? São peças diferentes. Né? Na peça da Antonieta, Oscar é coadjuvante. Na peça de Oscar, Antonieta é coadjuvante. Então, é o Teatro Takarazuka, esse teatro musical, que vai, né, fazer com que a Rosa de Versalhes acabe ganhando, né, saindo aí desse universo do mangá e ganhando outros ares, independentemente da gente ter um filme live action, que também é pioneiro, na medida que ele vai ser a primeira adaptação de um mangá feita fora do Japão, em formato live action, com atores ocidentais e patrocinado por japoneses, e com a chancela da Ryoko Ikeda. E o anime de 79 também, né, não vai ficar no coração das pessoas, embora em exibições posteriores, já no Japão, por causa muito do sucesso da Rosa, de Cavaleiros do Zodíaco, aí sim ele vai ter uma recepção boa, principalmente por uma geração que não leu o mangá quando o mangá estava saindo. Né? Mas enfim, havia um planejamento de um anime para o aniversário de 35 anos, que já era um filme animado, ele não vai sair, e nós vamos ter silêncio. Até que em 2022, nós temos um anúncio, isso nos 50 anos do mangá, nós temos um anúncio de que teríamos finalmente, né, a animação, uma nova animação da Rosa de Versalhes. E depois, silêncio de novo. E a gente só vai ter notícias, se não me engano, no final de 2023 ou início de 2024. E aí fica evidente que vai ser um filme para o cinema. Também não sabíamos quantos filmes, né? E aí eu lembro que, à época, eu dizia que o ideal, né, se iam fazer filmes animados, seria seguir o modelo de Yamato, né, que também, né, revisitou a série original em formato filme de animação, com grande sucesso, com grande qualidade, trazendo o Yamato para as novas gerações, que seria fazer pelo menos 3 filmes. Porque ao longo do mangá, Oscar ela usa 3 uniformes. O uniforme branco de capitão da Guarda Real, depois o uniforme vermelho, quando a Maria Antonieta se torna rainha, de coronel da Guarda Real, e depois o uniforme azul, quando ela abandona a Guarda Real e vai, porque seria o exército regular dos guardas franceses, que é o uniforme azul, as cores da bandeira da França. Então seria, né, eu faria o filme do branco, o filme do vermelho, o filme do azul. 3 filmes seriam ainda pouco para contar a história do mangá, mas, né, já era alguma coisa. O problema,
né, é que a opção foi por um filme só. E aí eu vou deixar o link de tudo isso, né? Eu traduzi uma entrevista com a diretora, que é a Yoshimura Ai, a roteirista, que é a Komparo Tomoko, e a principal designer de personagem, que é a Oka Mariko, e elas discutindo aí o filme. É nessa entrevista que a diretora diz que a primeira vez, né, que ela foi abordada sobre o filme da Rosa de Versalhes, ou sobre a animação da Rosa de Versalhes, alguém sondando se ela gostaria, né, de participar do projeto, foi 9 anos atrás. Então, o projeto da animação da Rosa de Versalhes, ele passa, né, por vários momentos. É possível que em algum momento tenham pensado em fazer uma nova série animada, ou vários filmes, mas o fato é que o filme foi também, né, o projeto foi prejudicado pela pandemia. Então, o que acabou sendo feito foi um filme de 2 horas, que é um filme musical. Então, assim, eu odeio musical, então dificilmente você vai gostar do filme animado da Rosa de Versalhes. E só de falar que é um filme musical, eu já estou dizendo para você o seguinte, olha, o filme ele não é somente uma homenagem, porque é uma grande homenagem ao mangá original, uma celebração desse mangá, mas é também uma homenagem ao Teatro Takarazuka. Conforme foram liberando, né, as músicas ou trechos dessas músicas, elas não fizeram muito sentido para mim. Não fizeram. Mas a partir do momento que eu vi essas músicas dentro do filme que tem 2 horas, sim, né, elas conseguiram, né, fazer sentido e conseguiram, né, de uma certa maneira, me tocar de alguma forma, porque a história ela é contada a partir dessa música, né? Então, por exemplo, a chegada de Maria Antonieta à França, seus primeiros anos na França, é uma música muito legal chamada Ma Vie en Rose, né? Achei curioso, mas isso tem a ver talvez com o diálogo com as novas gerações, que se tenha usado, né, tenham sido muito usados dentro das músicas da Rosa de Versalhes, palavras e expressões em inglês, né? O ideal, né, seria que fosse em francês, mas é muito mais em inglês que aparece nos refrões do que qualquer coisa em francês. E as músicas são, claro, em japonês. Minha amiga Jéssica disse que na versão norte-americana dublaram as músicas, ou seja, criaram versões musicais, mas eu assisti em japonês e com as legendas, enfim, eu não fui assistir outras versões, né, para ver como é que tinha ficado a dublagem, embora eu tenha assistido ao trailer em português. Até por conta do pouco tempo, decidiram centrar o filme em 4 personagens. Foram as 4 que eu falei: Antonieta Oscar, Fersen e André. E transformaram, né, esse antagonismo, que não é um antagonismo, né, de uma lutar contra a outra, né, mas de situações diferentes diante da vida, de Oscar e Antonieta, isso é central ao filme. Uma se conforma àquilo que são as expectativas sociais e acaba, né, se sujeitando a elas, apesar de, né, estar sofrendo com isso, e a outra que acaba em determinado momento rompendo com tudo, né, que lhe dá segurança, com tudo que tinha ajudado, né, a construí-la, né, como pessoa, como indivíduo, em busca da construção de uma sociedade melhor, né, aos olhos dela, mais justa, e uma sociedade na qual, num determinado momento, né, a partir de um determinado momento, ela e o André pudessem ficar juntos, né, de alguma maneira. Então, assim, as músicas do filme são muito boas, a maioria delas né, tem a música principal, que é a música de abertura do filme, tem a música da Antonieta, e a Aya Hirano, que é a dubladora da Antonieta, ela faz um trabalho magnífico, eu acho que ela é a melhor, né? A melhor de todos os dubladores ali, porque ela consegue marcar, pela modulação da sua voz, o progresso da Maria Antonieta em termos de amadurecimento, porque ela chega com 14 anos e ela, quando a história termina, ela já está com mais. Mas também, né, dessa menina que chega à França
como uma adolescente, né, quase uma criança, jogada ali numa corte extremamente hostil, até porque, não falei antes, né, isso é uma questão histórica. França e Áustria foram, durante muito tempo, nações inimigas, né? Então, os franceses, né, eram inimigos da Casa de Habsburgo, que chegou a governar a Áustria, parte da Itália, os Países Baixos e a Espanha ao mesmo tempo, mas eu não vou voltar lá atrás. Mas a partir de 1756 aconteceu uma coisa chamada Revolução Diplomática, em que os franceses redesenharam as suas alianças, e ao fazerem esse redesenho das alianças, foi possível um casamento entre uma princesa, uma arquiduquesa Habsburgo, e acabou sendo a Maria Antonieta, não precisava ser ela, né, mas acabou sendo ela, que era a filha caçula da Maria Teresa, e o neto do rei da França. Então muita gente na França não via com bons olhos essa aliança. Daí, desde o início, né, a Antonieta ser chamada de austríaca, que em francês acaba sendo um trocadilho, porque Autrichienne, né, Autrichienne, né, ela tiene cadela, então não era só austríaca, né, chamava austríaca, mas a cadela austríaca. Então, assim, desde que ela chega, né, há uma parte dessa corte francesa que não a recebe bem. Então, a vida da Maria Antonieta, no início, ela não foi nada fácil, né? Isso é mostrado no filme, isso é mostrado através das músicas. Agora, o que o filme consegue fazer, né, de mais brilhante, e aí não há, né, e se a gente pega a entrevista, né, com essa equipe de mulheres que fez, do Estúdio Mapa, né, que fez o filme, elas têm muita consciência disso, é que elas conseguiram trazer o mangá da Rosa de Versalhes para a animação. Então, quando eu assisti, né, é como se algumas cenas que foram preservadas no meio da correria, porque é muito corrido, fossem tiradas diretamente do mangá, e finalmente você visse aquelas cenas animadas em com voz. Então o espírito do mangá está muito presente ali, né? E aí a diretora, ela diz, né, que perguntam para ela, você não foi rever o anime de 1979, o anime que ela disse que assistiu? Ela falou, não, porque eu não queria que o anime de 1979 acabasse influenciando de alguma forma a minha composição artística. Então ela vai buscar onde? No mangá, no Takarazuka e no filme Maria Antonieta de 2006. Eu não consegui descobrir a idade da diretora, mas eu suponho que ela esteja aí nos seus 30 e poucos anos. Já a roteirista, que leu o mangá quando o mangá estava saindo, porque ela é mais velha, né? Ela é nascida em 1956, foi a única que eu consegui a data de nascimento. Ela leu o mangá quando ela estava no colegial. Ela já tem uma visão, ela fala, né, da importância do anime de 1979, mas ela fala como aquele anime contou a história da Rosa de Versalhes a partir de um olhar masculino. Que eu já falei isso em vários programas aqui, e ela fala isso claramente, e agora a perspectiva seria feminina. Então, boa parte da equipe envolvida na produção era formada por mulheres. Mulheres que leram o mangá, seja quando o mangá estava saindo, seja porque suas mães o guardavam com carinho, ou na biblioteca da escola havia, ou porque elas compraram o mangá da Rosa de Versalhes. Então, há uma relação amorosa, né, muito visível com a obra original. E eu acho que esse é, né, a qualidade maior do anime, né? Em alguns momentos isso fica tão evidente, é tão shoujo, a preservação das estrelinhas, né, dos olhos, você vê os olhos da Ryoko Ikeda ali ganhando vida naquela animação, coisa que a gente não vê, por exemplo, no anime de 79, nem em Onisama E, né, que foi a única outra obra da Ikeda que foi adaptada para animação pela equipe, né, por parte da equipe que adaptou a Rosa de Versalhes, que é um anime maravilhoso, adoro, mas que também é um olhar masculino, muito masculino e muito problemático até em vários momentos, sobre o mangá, que é um shoujo mangá, né? Que fala... E aí muitas das questões que são centrais na história da Ikeda acabaram sendo anuladas ou mudadas, né? Eu não vou falar do anime de 79, mas assim,
Quem assiste, agora, isso é um problema, né? Quem assiste o anime da Rosa de Versalhes de 2025 e não conhece nada da Rosa de Versalhes, vai ter problemas para entender a história. Porque a história deixa muitas lacunas, a história dá muitos saltos, e você tem que correr, né, com questões que deveriam ser melhor trabalhadas. Isso é inegável. Então, assim, eu não daria nota 10 para essa animação de forma nenhuma. Não seria aquilo que eu faria, né? Eu já falei, ó, se tivesse que fazer filme e eu tivesse limitados recursos, eu ainda assim ia me esforçar por 3 filmes animados, ia brigar por isso. A qualidade da animação ela é excelente, boa parte do tempo. É claro que se você para a imagem, em alguns frames, você vai ver que a qualidade do traço ela pode não ser mantida estável o tempo inteiro, mas a qualidade é muito boa da animação, muito boa mesmo, né? E você vê ali, né, o quanto de Shoujo mangá, o quanto de Ryo Ikeda tá ali dentro. Algo que eu acho muito complicado, né, na animação, e aí, né, como eu disse, é um mangá de mais 50 anos, isso não é um spoiler, né, você já deve saber, e você teve tempo para assistir o filme antes de ver o meu vídeo está saindo com mais de uma semana depois. André e Oscar morrem, né? Eles se unem, vão ficar unidos para sempre, mas depois, né, na morte. Os dois vão morrer, né? Ok. O filme termina com a morte de Oscar e André. E depois entram créditos que vão dando a cronologia dos acontecimentos da Revolução. Achei isso muito ruim, né? Usando inclusive ilustrações de época, ou que simulam as ilustrações de época. Há inclusive uma informação errada ali dentro nos créditos, né? Porque quando falam da Maria Antonieta sendo levada para a concierge, né, que foi a prisão onde ela ficou até a sua execução, Maria Antonieta é separada dos filhos, e a Maria Antonieta, quando ela é levada para a prisão, já lhe tinham tirado o seu filho caçula, né, que é o Luiz Carlos, porque o filho mais velho acaba morrendo antes da Revolução, o menino tinha uma saúde muito frágil, então esse menino é tirado dela, e ele é inclusive usado, né, contra a mãe no tribunal, né, o menino vai ser obrigado a depor e a contar histórias absurdas sobre a mãe. A gente sabe que são absurdas, a gente sabe que são mentiras, mas são acusações muito pesadas, né? Eu estou gravando no Dia das Mães, né? Então você imaginar você acusar uma mãe, né, injustamente de ter abusado da forma como vocês estão imaginando da sua criança, e isso ser levado ao tribunal, e acabou pegando muito mal, inclusive foi o único momento, né, em que os revolucionários eles ficam meio que numa saia justa, principalmente com as mulheres que estavam assistindo, porque Maria Antonieta, na sua defesa, ela vai falar como mãe que estava sendo infamada ali, mas aquilo foi jogado ali no tribunal, a gente sabe que é uma mentira, né? Aliás, né, mas enfim, eu vou voltar isso aqui daqui a pouco, né? Porque vai ser alguma das críticas ao filme. Mas veja só, o filme ele vai nesses créditos cronológicos e termina dizendo, né, que Maria Antonieta morreu em 1793, 16 de outubro, se não me engano, de 1793, na guilhotina, e que o Fersen vai sobreviver mais alguns anos e vai morrer em 1810 linchado nas ruas, né, de Estocolmo, na Suécia. Gente, eu acredito, né, apesar do filme ter claramente, né, a primeira parte é Antonieta e Oscar, a segunda parte do filme, o filme ele tem 2 partes muito claras, é muito mais Oscar e André. Ok? Isso foi uma opção. Mas eu acho muito complicado que você não mostre a morte da Maria Antonieta. Podia ser uma cena pós-crédito, o pessoal não estava nem esperando, você não ia quebrar o clima, né, o clima emocional da morte de Oscar. Você não ia quebrar isso. Você entrava com aqueles créditos chatos e lá no final uma cena pós-créditos da morte da Maria Antonieta e da morte do Fersen. Isso era fundamental. Assim, eu acho que como filme, construção de narrativa, de roteiro, isso foi uma falha, né? Não é possível tirar a Maria Antonieta de cena, não depois de todo o destaque que ela teve no filme animado, simplesmente ela morreu e um crédito lá, um desenho mostrando ela indo para a guilhotina. Não foi legal isso, ok? Mas no geral, né,
Eu tinha baixíssimas expectativas para esse filme, mas eu achei o filme muito bom para aquilo que ele se propôs a fazer. Ser um musical, centrado em Oscar Antonieta André Fersen, colocando sequências icônicas do mangá ali animadas, respeitando a arte da Ryoko Ikeda, a arte original e a proposta original do mangá, mostrando aí o quanto o crescimento de Oscar, sua libertação, a forma corajosa com que ela rompe com o seu grupo social e abraça ideais que seriam ideais que ela vai enunciar no filme, de igualdade, liberdade e fraternidade. Aliás, né, isso é um anacronismo, mas é um anacronismo que aparece praticamente em tudo quanto é produção sobre a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade só vai ser enunciado bem depois da Revolução. Isso não é um lema da Revolução desde o início, né? As pessoas não foram para a rua no 12, 13, 14 de julho com a bandeira tricolor, que também aparece gritando liberdade, igualdade, fraternidade, né? Mas são imagens, né, que remetem à Revolução Francesa e que vão estar presentes ali, né, em qualquer produção sobre a Revolução, e vão estar presentes ali na Rosa de Versalhes também. Lembrando aí, olha, é muito importante, né? Pensem que era um mangá, primeiro mangá histórico, feito para um público infanto-juvenil, seu público prioritário, eu disse que estourou a bolha, publicado no Japão de 1972. Então, assim, as referências históricas sobre a Europa, sobre a história da França, eram muito restritas, né? Então a Ikeda vai simplificar coisas, né? É uma necessidade, muitas vezes. O que não fica feio no mangá, por exemplo, fica muito feio num filme como Maria Antonieta, de 2006. Mas eu falo disso daqui a pouco, que eu vou ter que falar, né? Eu não vou me aguentar. Mas vamos lá. Agora eu vou falar de alguns problemas do filme, que eu considerei problemas, né, de verdade, assim. Apesar do filme ser um filme, né, que vai manter o espírito do mangá original e vai ter ali, né, gritando show de mangá o tempo inteiro, é um filme que vai sacrificar muitas personagens. E vai optar por sacrificar as personagens femininas, né? Então, Oscar e André são centrais, Oscar e Antonieta são centrais, isso não há uma discussão. Mas personagens femininas que deveriam ter destaque, nem que fosse numa cena, numa sequência, elas são eliminadas ou não se diz nem quem são elas. Então, se vocês pegarem excelente Ma Vie en Rose, né? No Ma Vie en Rose há um momento em que aparece claramente uma mulher do lado do rei Luís XV, que é devidamente apresentado antes. Há um conflito ali entre ela e Antonieta, mas está no meio da música, não se fala nada, não se explica nada. Aquela mulher era Madame de Barry, né, que era amante do Luís XV. Luís XV era viúvo, mas isso não importa, né? Os reis da França, desde pelo menos o século XV, eles tinham uma coisa chamada maîtresse en titre, né, que era a sua amante titular, né? Então essa amante titular, ela meio que competia pelas atenções da corte com a rainha. E a du Barry não tinha nem que competir, porque o rei era viúvo, ela era a mulher mais importante de Versailles. Mas a partir do momento que a Maria Antonieta chega, a Maria Antonieta é a esposa do herdeiro, então ela está acima da du Barry. Então um dos primeiros conflitos da Maria Antonieta foi a pressão para que ela falasse com a du Barry, né? Para que ela... porque pela etiqueta, a du Barry não podia falar com quem estava acima, né? Quem estava acima tinha que falar com quem está abaixo. E a Maria Antonieta, ela vai ser principalmente induzida pelas 3 filhas solteironas de Luís XV. Luís XV teve um montão de filhos legítimos, estou falando dos legítimos, né? Com a imperatriz Maria Leczinska, né? Só que chegaram à idade adulta praticamente todas as filhas, e só um filho chegou à idade adulta. E nesse momento ele já é morto, né? Então essas 3 filhas solteironas, porque a maioria das filhas do Luís XV não se casaram, elas são extremamente religiosas, muito devotas, e são inimigas da du Barry. Elas vão tentar manipular Maria Antonieta para que ela
ofenda a Dubarry, para que ela não fale com a Dubarry, só que aí se cria um incidente diplomático. Sim, é um incidente diplomático, com troca de carta entre França e Áustria. O casamento não tinha sido consumado, se sabia disso, então havia até a possibilidade aí, remota, verdade, né, do Luís XV devolver a Maria Antonieta para a Áustria. E a Maria Antonieta acaba falando, né, com a Dubarry. É só uma frase. Isso é mostrado na música, mas não se sabe o que está acontecendo se você não conhece a história e a história do mangá. E depois ela sai chorando e ela é amparada por Oscar, e no mangá ela vai dizer que nunca mais ela dirigiria a palavra àquela mulher. E Oscar, como a princesa é digna, não sei o quê. Essa confusão, inclusive, envolve a mãe de Oscar. A Dubarry, ela tenta, né? Oscar era popular, trazer a mãe de Oscar para ser sua dama, e aí a mãe de Oscar tem que escolher entre ser dama da Dubarry ou ser dama da Antonieta. De novo, olha aí, a mãe de Oscar é muito importante no mangá, mesmo com um papel menor, ela participa, né? E a mãe de Oscar, ela vai ter uma fala nesse filme animado, mas no anime de 79 a mãe de Oscar também foi sacrificada, né, em favor do pai, né? Mas enfim, não se fala quem é a Dubarry, não se fala das três, né, das três tias, né, que é assim que a Maria Antonieta, né, as madames tias, que a Maria Antonieta se refere às três princesas, que depois se tornam inimigas da Antonieta também, né, a partir do momento que a Antonieta falou com a Dubarry. Nós temos, né, então, a coisa jogada ali, não é apresentada. Também nunca fica claro no anime algo que é fundamental, né, no mangá. Oscar é o quê? Oscar é filha única? Porque em nenhum momento é referenciado que Oscar tinha outras 5 irmãs, ela era caçula. Então fica parecendo que o general Jarjai só teve uma filha, e por conta disso ele decidiu que ela seria um menino. Na verdade, ele foi vencido pelo cansaço, e eu suspeito, né, até relendo o mangá, que também houvesse uma questão da saúde da mãe de Oscar, né, que já estava debilitada por muitos partos, por muitos filhos, talvez alguma criança tivesse perdido ali no meio, isso, claro, não vai ser assunto do mangá. E aí ele acaba sendo vencido pelo cansaço. Mas lá na frente, quando Oscar, né, o pai quer que Oscar se case, nós também acabamos simplificando a discussão, né, ou modificando a discussão. Porque no mangá, o general Jarjai decide que Oscar tem que casar, inclusive fala para ela que se arrependeu de tê-la criado como um homem, porque ele sabe que a situação política na França é instável e que se houvesse uma guerra civil, talvez Oscar, por ser mulher, acabasse sofrendo muito mais do que um homem, né, que estivesse numa posição militar. Então ele quer que Oscar tenha um protetor. Nesse caso, ele vai tentar forçar o casamento dela com o Gerodel. Aí voltamos à questão da eliminação das personagens femininas. Se nós eliminamos, né, Dubarry, as três tias, que só aparecem lá correndo, né? Se nós eliminamos praticamente a mãe de Oscar, naqueles momentos em que ela tem relevância, se eliminamos principalmente, né, tramas que deveriam estar ali ou poderiam estar ali, como a trama do colar, se eliminamos a Duquesa de Polignac, que era a vilã, né, a mulher, a vilã titular, se a gente pode assim, né, você elimina a Polignac, que era a má influência sobre a Antonieta, ela também aparece de relance, né, em algumas imagens, você vê a Polignac, eu acho que é a Polignac, mas não se fala nem dela, da má influência e tal. Eliminamos principalmente Rosalie, né? Rosalie poderia permanecer no anime tranquilamente, mesmo que se você não quisesse falar da Polignac e da trama do colar, bastaria que ela fosse acolhida pela família de Oscar. Rosalie até aparece, porque eliminar Rosalie totalmente seria muito ofensivo, mas Rosalie aparece numa sequência e não aparece mais. E a Rosalie, ao eliminarem a Rosalie, e isso eu vi gente reclamando no Twitter, elimina uma outra questão em relação ao anime. Esse novo anime, no caso o mangá. Rosalie se apaixona por Oscar. Então, há algo de Yuri, né, desses mangás que retratam relacionamentos afetivos, amorosos, sexuais, whatever, né,
não estou falando de intensa admiração, porque não é só admiração que Rosalie sente por Oscar. Rosalie é apaixonada por Oscar. Rosalie, ela, ao eliminarem Rosalie, ao anularem Rosalie, acabam também anulando qualquer conteúdo do Yuri, né? Porque há um momento do mangá em que Oscar percebe que Rosalie a ama, e Oscar vai dizer, né, que lamenta não ter nascido uma mulher, porque se ela fosse uma mulher, ela poderia amar Rosalie. Não, perdão, lamenta não ter nascido um homem, porque se ela fosse um homem, ela poderia amar Rosalie. Oscar, né, absolutamente, os desejos de Oscar são heterossexuais durante a história inteira. Não é nesse mangá que Ikeda vai colocar uma personagem queer, ainda que Oscar assuma papéis masculinos, socialmente masculinos, né, os chamam de papéis de gênero, e se comporte, né, esplendidamente bem neles, porque para ela, né, ser soldado é ser soldado, você não precisa ser homem para ser soldado, ela simplesmente está mostrando ali que ela pode fazer, né, que ela tem condição de fazer. Mas eliminar Rosalie, você tem várias questões aí. Rosalie é uma personagem feminina importante, Rosalie é quem traz a discussão Yuri, inclusive não é só Oscar, há uma cena muito bonita do mangá em que André chega para Rosalie e fala, né, para Rosalie que ele e ela estão na mesma situação, porque os dois amam Oscar e não vão ser amados, não podem ser amados de volta, né? Mas o Gerodel, que no mangá só aparece depois do incidente do colar, ele é colocado desde o início. Então o Gerodel tem várias cenas inventadas, vários pequenos diálogos inventados com Oscar que não existiu. Então vai se dar destaque a uma personagem masculina e vai se eliminar personagens femininas. Da mesma maneira, o Bernard Chatelet. Bernard Chatelet, ele é um jornalista revolucionário, ele é uma personagem secundária importante no mangá. Ele vai acabar se casando até com a Rosalie, né, dentro do mangá. O Bernard, ele acaba, né, ocupando aí um papel de maior destaque e relevância, ele chega a cantar, que não deveria ser o papel dele, né? Ele não deveria estar ali, não faz sentido, né, que ele esteja ali, né? Inclusive, a única cena em que a Rosalie aparece vai juntar várias sequências, né, de vários momentos do mangá. Isso vai acontecer no anime. Talvez aqui seja um spoiler mais profundo para quem não lê mangá e quer ler o mangá, então eu vou parar aqui e eu volto depois, eu vou comentar essa cena, mas paro dizendo o seguinte, né? Você dá mais importância a homens que têm papel menor e você elimina mulheres que deveriam estar ali porque têm maior relevância. Então foi uma escolha num filme que tem esse olhar feminino, eu acho que foi uma escolha ruim, a não ser que a lógica seja a lógica do Takarazuka, né? Otokoyaku, né, as atrizes que fazem o otoko, o homem, né, os papéis de homem, elas são as grandes estrelas, mais do que as Musumeyaku, Musume é filha, né, que são as atrizes que fazem os papéis femininos. Então, normalmente, nas propagandas do Takarazuka, salvo se for uma peça centrada nas Musumeyaku, que é muito mais difícil, você, quanto mais Otokoyaku, melhor. Quanto mais, né, atrizes no papel masculino, melhor. Então, de repente, a lógica da animação foi seguir uma lógica do Takarazuka. Não seria surpresa para mim, né? Mas em nenhuma entrevista que eu tenha visto, elas vão comentar isso. Então vou parar para comentar a tal da cena, depois eu retorno de novo. A cena em questão, a sequência em questão, né, vai tentar juntar vários momentos do mangá. Então vamos ter lá. Nós temos uma cena em que está lá o Duque de Gemen, né, que deveria ser príncipe de Gemen, mas é Duque no mangá, que é um daqueles sujeitos, né, com que Ikeda coloca os seus homens maus, os seus homens velhos com bigodões. Eu acho que isso a animação poderia ter corrigido, como corrigiu maravilhosamente o figurino, mas volto a isso daqui a pouco. Aí está o Duque de Gemen ameaçando matar um menininho que supostamente teria tentado roubá-lo. Uma criança pequena, 7 anos, 8 anos. E essa criança está sendo protegida pela Rosalie, que está pedindo pela vida do menino. Está pedindo que o Duque não o mate.
Chegam Oscar e André, vão intervir. O Duque diz que vai deixar o menino partir, mas dá um tiro pelas costas do menino. E isso vai fazer com que, isso na animação, isso vai fazer com que a turba ameace linchar, né, o Duque, os seus criados, Oscar e André, que estavam ali. O Duque foge e Oscar e André ficam numa situação difícil, em que Oscar vai ter que lutar com aquelas pessoas, né, com aqueles gente que está na rua, e ela vai ser ferida e André entra na frente e André acaba ficando cego. André fica cego no mangá em outra situação. E aí quem salva a vida de André e Oscar é o Bernard. E Bernard usa da sua autoridade, fala a multidão ensandecida e Oscar e André escapam dali. Eu me ofendi um tanto com essa cena, né? Primeiro porque, né, há a cena do Duque da morte do menino, Rosalie assiste de longe, mas a mulher que pede pela vida do menino é uma anônima, o Duque foge, depois Oscar vai ter uma altercação com o Duque, inclusive o desafiando para um duelo, isso já em Versailles. Isso é uma cena. Oscar e André conhecem Rosalie em outra situação, Rosalie faminta, né? Rosalie numa situação miserável, em que ela se oferece, ela se joga meio que na frente da carruagem dela, e ela devia ter na época uns 14 anos, e ela se oferece, né, para Oscar, né, por uma noite, etc. e tal. Oscar ri dela e André e pede que André dê um dinheiro para a menina, porque ela não anda com dinheiro, etc. e tal. Depois Rosalie e Oscar vão se reencontrar e Oscar vai acolher Rosalie em sua casa. E Rosalie tem uma história que está ligada à Duquesa de Polignac, que é o caso do colar e tal. Tudo isso foi eliminado, mas o acolhimento de Rosalie poderia acontecer. Então Rosalie vai aparecer nessa cena e não vai mais aparecer. E quem salvou André e Oscar numa situação em que eles iam ser linchados pela multidão, isso mais lá na frente, é Fersen. Então Fersen vai aparecer no momento que Oscar e André estão em Paris e já é às vésperas da Revolução, eles vão ser quase linchados. O que me ofendeu foi colocar o Bernard salvando os dois, quando o Bernard é o responsável direto pela cegueira do André. Não sei por que fizeram essa escolha, não sei por que fizeram a escolha por dar destaque a essas personagens masculinas, até o destaque que é dado ao Bernard, num filme tão corrido, acaba tirando de cena o Robespierre, porque no mangá, em vários momentos, né, Robespierre aparece no mangá, inclusive no momento que não acontece historicamente, que seria o encontro dele com o Luís XVI, recém-coroado. Isso não aconteceu. Isso é uma história que foi contada sobre os dois, mas nenhum historiador acredita mais, né? Não há fontes que confirmem que os dois estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo para poderem se encontrar ali, mas Oscar e Robespierre se encontram em vários momentos. Robespierre até aparece na cena dos Estados Gerais, mas ele aparece, pelo que eu me lembro, mudo, só que tem um dublador para o Robespierre, então ele deve falar alguma coisa. Agora eu vou voltar, né, para a linha geral. Então, assim, além desse destaque maior para as personagens masculinas e a eliminação das personagens femininas, a ponto de só sobrar a Condessa de Noailles, rapidamente, que é Madame Etiqueta, né, que é a responsável por treinar a Antonieta na etiqueta de Versailles, de forma mais severa. Oscar e Antonieta, a babá, né, de Oscar, que é a avó do André, que tem algumas cenas preservadas, inclusive uma cena maravilhosa, que é direto do mangá, né, que é a cena que o Fersen descobre que Oscar é mulher. Aquela cena foi muito bem animada. E a mãe de Oscar com umas falas muito pequenas. O resto das mulheres somem, elas viram vultos que vão passando aí pela animação. Rosalie tem uma fala, mas é isso, e a gente não sabe nem quem são aquelas pessoas, né? Tem um quadro da Antonieta, quando ela é recebida pela família real, em que você tem de um lado os irmãos de Luís XVI, né? O Conde de Provence e o Conde de Artois, que no mangá eles têm alguma importância, no anime não tem importância nenhuma, e do outro lado, né, vai estar lá no fundo as três tias, desenhadas como elas são desenhadas no mangá, então não há acho que sim, né, vai aparecer a imagem, talvez eu esteja equivocada, mas de qualquer maneira, o character design dessas personagens acaba sendo mantido, como os bigodes que eu falei e tal,
Não, e aí bigode, gente, porque no século XVIII não era considerado, principalmente entre a nobreza, algo educado, algo adequado, algo civilizado que homens tivessem pelos faciais. Então você dificilmente vai encontrar um retrato de alguém do século XVIII, um homem no século XVIII usando barba. Aí no século XIX, até por conta das revoluções burguesas, você vai romper com aquela estética do antigo regime, e aí primeiro rompe-se com a peruca, daqui a pouco você vai ter alguns com barba e bigode, depois o bigode como signo de masculinidade, mas isso é século XIX. Né? A Ikeda, eu acho que ela usou o bigode para marcar quem era jovem, quem era velho, ou quem era mais velho, e marcar também os que eram os maus dentro do seu mangá. E isso vai ser preservado. A não ser que fossem personagens históricas muito, muito relevantes, em que ela vai manter o character design original. O caso do Duque de Orleans, o caso de Luís XV, mas o Duque de Orleans também não aparece, né, que é outro grande vilão desse mangá, o único homem vilão, né, ele não aparece. Muito bem, né? Então a gente vai ter, né, essas personagens, elas não são mostradas. Há um outro problema nessa animação, que é a questão da guerra da guerra de independência das 13 colônias. Ela vai ser apresentada num quadro explicativo, num determinado momento, dizendo que a guerra de independência dos Estados Unidos, o investimento francês ali, foi um dos motivadores, né, da Revolução Francesa, e foi, né, os gastos excessivos, não houve a compensação que os franceses esperavam. Vencemos a guerra, mas tomamos um prejuízo. E algo que a animação não fala, né, ainda se cria um cavalo de Troia. E eu estava dando, antes de entrar em licença por causa das cirurgias, eu tinha acabado de falar de independência das 13 colônias, né, ou Revolução Americana, como eu prefiro, que é os soldados que vão lutar lá na América, eles voltam com ideias revolucionárias para a França. Sejam as ideias, né, oriundas da própria leitura de autores, às vezes até franceses, que eram proibidos na França, que não circulavam nem a leitura, né, o ouvir essas ideias, seja porque eles tiveram contato com uma sociedade muito menos desigual, etc. Como nessa segunda parte já estamos na correria e é só André e Oscar, nem vão falar que o Fersen foi lutar na América, que é muito importante, porque é quando o Fersen está fora que a Maria Antonieta e o Luís XVI vão consumar o casamento e vão nascer as duas primeiras crianças, que é a princesa Maria Teresa, Madame Royale, e o Luís José. Então, ela nasce em 1778, que é o ano em que a França manda tropas para os Estados Unidos, em dezembro, e depois o menino nasce em 1781. Aí, depois do fim da guerra, quando o Fersen volta, nasce o terceiro menino, né, que é o Luís Carlos, em 1783. E aí a gente tem uma cena boa, né, que é do mangá, né, eles vão juntar várias cenas, né, que vai aparecer na animação, né, em que a Maria Antonieta está passeando com os filhos e com o Luís XVI, e mais, né, damas de companhia atrás e tal, os acompanhantes. E Luís XVI está com uma carta no bolso que ele recebeu, e aí ele pede licença, que ele vai ler a carta, e depois a Antonieta vai encontrar com ele quando ele está lendo a carta. E a carta era uma carta infamando a Maria Antonieta e dizendo que o Luís Carlos era filho do Fersen, que o Fersen tinha voltado. Esse boato realmente, essa história foi usada para difamar a Maria Antonieta, mas aí nós temos a cena parcial, uma cena parcial do mangá, em que a Maria Antonieta jura diante do rei que ela não o traiu, né, que ela nunca teve nada com Fersen, embora, né, ela pudesse ter sentimentos por ele. Aí o Luís XVI, né, vai dizer que ele queria ser elegante, que ele não queria ser tímido, que ele queria ser desenvolto, que ele sabe, né, o quanto lhe faltam, né, as virtudes para atrair uma dama. Né. Essa cena, a Ikeda tira do filme Maria Antonieta, de 1938, com a Norma Shira, que é uma das minhas cenas favoritas nesse filme, que não é um filme muito historicamente preciso, mas é um grande filme, né? E é um filme sincero, assim, abraçar, né, determinadas coisas, né, que
que os filmes sérios talvez não abracem. Assim, é um espetáculo. Esse filme é um espetáculo. É um grande marco do cinema. Essa cena da carta existe lá e a Ikeda trouxe para o seu mangá. É uma cena inventada e tal. Só que aí, de novo, crítica à animação. A essa animação. Em nenhum momento da animação se vai falar que a Maria Antonieta e o rei não tinham consumado o casamento. Mas se vai mostrar uma Maria Antonieta extremamente fútil e que busca a companhia de outras pessoas e não a companhia do marido. Que vai estar envolvida em jogatina, que vai estar sempre, né, vendo vestidos caros e tecidos caros e sapatos e comidas maravilhosas, e sempre isso vai estar sendo pontuado com cenas de como o povo francês está passando miséria, está passando fome. Na cena, né, em que eles falam da independência dos Estados Unidos, eles vão falar da quebra de colheitas, né, que também vai ser uma das motivações imediatas da Revolução. Então o filme ele não vai explicar em nenhum momento que o Luís XVI não consuma o casamento com a Maria Antonieta, né? Isso gera um problema político, dinástico, etc. Então fica parecendo que a Maria Antonieta era só uma mulher, né, que foi leviana, né, que é uma mulher que traiu o marido, esse marido, né, tão gentil, e a Ikeda gosta muito do Luís XVI. A Ikeda às vezes muda, né, de entrevista para entrevista. Então numa entrevista ela disse que a sua personagem favorita do mangá era o Gerodel, que nesse anime vai ter longos cabelos, mais longos do que ele tem no mangá. Ela diz que é o Gerodel. Aí, numa entrevista mais recente dela, ela diz que a personagem favorita dela é Luís XVI. Aliás, houve um artigo de uma coluna, eu vou botar o link, né, lá do Yahoo, que volta e meia aparece, né, a pessoa volta e meia está comentando algum mangá shoujo da década de 1970, e ela fala que ela leu o mangá, né, quando era jovem, né, não porque ela fosse contemporânea do mangá, mas ela assistiu o anime de 79, em 79, quando ele passou, como criança, e ela vai falar de como ela releu o mangá nesse momento da vida dela, talvez uma mulher da minha idade, quase 50 anos, mas vai dizer que a filha nunca tinha lido o mangá. A filha tem 20 anos e a filha foi, né, assistir com ela a animação e depois disse que ia ler o mangá. Mas uma das coisas que incomodou a filha foi o adultério, né? Como Maria Antonieta, ela é leviana, ela é adulta. Isso é muito também do conservadorismo das novas gerações, porque no final das contas era um casamento arranjado onde o amor não entrava na equação, ainda que por conta do shoujo, né, do aspecto shoujo, a questão do amor vai ser evocada, né? Antonieta fala, né, que o amor verdadeiro ela só sentiu pelo Fersen, isso numa conversa com Oscar, né? Mas enfim, né, a gente não sabe porque Antonieta e o marido não conseguiram se entender tão bem. Isso tem que ser explicado, né? E também o filme não colabora em nada, né, para romper com uma imagem de que Maria Antonieta foi culpada da Revolução, olha quanto essa mulher gastava. Porque no final das contas, né, em uma corte de antigo regime, todo mundo gastava. Todo mundo gastava. Não era só a Maria Antonieta que gastava. Ela não vai ser responsável, né, pela Revolução Francesa. Os gastos gerais da nobreza, a isenção de impostos, há uma série de questões, e a questão também, né, de que você pelo nascimento, né, que você garantiu um determinado espaço na sociedade, não por mérito. Isso respinga em Oscar, né, a todo momento. Essa mulher está aqui, e principalmente quando ela vai para os guardas franceses, essa mulher está aqui porque, né, foi o pai dela que colocou, porque ela é nobre. Então, assim, né, o filme não ajuda a imagem de Maria Antonieta, e o filme não explica por que o casamento da Antonieta teve uma série de problemas, né? Porque ela não era só a leviana que preferia o Fersen, que era mais bonito que o seu marido, né? E é muito comum, né, às vezes na fala de alguns colegas que eu tenho, né, mais velhos, se referirem ao Fersen e a Maria Antonieta com desprezo, né, como se não houvesse muito mais, né, caroço nesse angu, né, nessa história. Uma cena icônica que eles tiveram que botar na animação, na entrevista com o pessoal da diretora, roteirista, elas falaram que tinha que estar lá, é a cena do baile de Oscar, né? Em que, depois de uma conversa com Antonieta, quando Antonieta fala do seu amor por Fersen, Oscar
ela vai, né, nessa animação, tá muito angustiada, né, pelo que seria, né, que ela não consegue cumprir essas ideias, né, se encaixar nessas ideias de feminilidade. Então ela decide pela primeira vez botar um vestido, ir para um baile e dançar com o Fersen. Essa sequência no mangá, no anime de 79, são sequências importantes, estão ligadas ao arco do Cavaleiro Negro, que vai resultar na cegueira do André. Depois, né, tá ligado também, vai causar muito sofrimento ao André. André no mangá não acredita que Oscar vai ficar bonita ou vai conseguir se sair bem com o vestido, mas depois ele fica deslumbrado e depois ele sofre porque ela fez todo esse sacrifício pelo Fersen. Essa cena depois, né, vai resultar em um momento futuro no Fersen descobrindo, né, que Oscar era a mulher com que ele dançou, porque Fersen ele demora a descobrir que Oscar é mulher, ele não percebe que está dançando com Oscar, né, no baile. E aí ele fala para Oscar, né, que se ele tivesse conhecido Oscar antes, ele teria se apaixonado por ela, não por Antonieta. Então, assim, a cena do vestido, né, icônico, né, do vestido ao estilo odalisca, né, que aparece, ela não vai contribuir em nada, a não ser como um fanservice, porque se espera, né, que Oscar apareça vestida com aquela roupa, né, para satisfazer os fãs do mangá, mas não vai dizer nada em termos de roteiro. Nessa cena também aparece a irmã do Fersen, que é a Sophie. Ela aparece, mas ela também não vai ter falas ali. Ela é uma personagem terciária que tem algumas cenas no mangá. Poderia ficar aqui desfiando, né, uma série de questões da animação que, por conta da correria, por conta das opções feitas, elas foram problemáticas. Mas eu acho que o mais problemático mesmo é terem eliminado as personagens femininas em favor, né, de personagens masculinas que não teriam a mesma, que poderiam não ter a mesma relevância. E, claro, né, colocar o Bernard salvando a vida de André e Oscar e o André ficando cego numa luta de rua foi complicado. Outras coisas que foram, né, tiradas, né, o arco a questão do colar, que é histórica, o quadro de Oscar, o fato de Oscar no final do mangá, isso aparece no anime de 79, estar doente, estar com tuberculose, então ela sabia que tinha pouco tempo de vida. Gerodel vai ser tratado com muita, né, com muita simpatia, né, dentro do filme animado, além de ter mais espaço, porque Gerodel ele vai espicaçar o André, né, ele vai pisar no André, né, vai até dizer, não, você, quando eu casar com Oscar, você pode ir junto, eu deixo você ir, você vai poder ficar do lado dela como criado pessoal. E aí ele que fala da nova Heloísa, né, porque algo que foi preservado no filme animado é a sequência do veneno. A sequência do veneno, que é importante na peça do Takarazuka, mas que no anime de 79 foi tirada, e eu gosto da sequência do veneno, ela acontece por causa da leitura de Rousseau. No mangá, Oscar aparece lendo Os Iluministas, não somente quando ela aparece lendo a nova Heloísa, mas foi o que deu para colocar na animação. Inclusive, há uma cena dela com o pai, que eu acho uma cena muito importante, que é quando o pai a surpreende lendo Os Iluministas, e o pai pega os livros de Oscar e joga no chão, e diz que aqueles livros são subversivos e tal, e Oscar vai virar para ele com muita calma e vai dizer, eu comprei esses livros com o meu dinheiro, com o meu salário. E isso, pense aí, no Japão dos anos 1970, é subversivo porque a ideia, né, das mulheres submissas ao pai, ao marido, né, e Oscar está dizendo ali, não, eu trabalho, o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que quiser. Até hoje as mulheres, né, muitas vezes não podem fazer o que querem com o seu dinheiro, né? Elas acabam submetendo, né, os seus desejos, e eu não estou falando de futilidade, não, estou falando do direito de usar, né, daquilo que você ganhou com o suor do seu rosto. Elas não podem usar o seu dinheiro como elas bem querem, né? Não é aceitável. Eu vou trazer agora um ponto assim, que talvez não tenha nada a ver, mas tem. Mas veja, por exemplo, essa quantidade pavorosa, ridícula, meu nariz está coçando, não sei porquê, de matérias sobre bebê reborn, né? Que é um troço que já existe no Brasil. Eu ouvi falar disso há mais de 10 anos, mais de uma década que eu ouço falar dessa história de bebê reborn.
e que por algum motivo caiu no gosto, né, da imprensa hoje. E aí, né, é um hobby de mulheres, é um hobby caro, né, porque se você quiser realmente investir nele, você vai gastar dinheiro. E muitas vezes as matérias tratam essas mulheres como loucas, né? Por quê? Né? Porque no fim das contas, mulheres não podem ter hobbies, elas não podem se divertir. Mulher, né, ela tem que investir o seu dinheiro na casa, ela tem que investir seu dinheiro no embelezamento em favor do olhar masculino, para parecer bonita para os homens, nos seus filhos. Enquanto isso, os homens podem ter os hobbies que eles quiserem. Então, assim, uma mulher não pode gastar seu dinheiro naquilo que ela quiser. E eu não vou entrar em discussão se algumas dessas mulheres realmente têm problemas emocionais, psiquiátricos, etc. O que para mim salta mais aos olhos é isso. É hobby de mulher. Então é ridículo, tem que ser, né, atacado, você vai ter trocentas matérias sobre isso, sempre com um olhar depreciativo, salvo em algumas situações. Então, se você quiser, você lê, tem o documentário do Chico Barney, que ficou muito bom, né? E eu nem gosto do Chico Barney, e a Lorelai Fox também fez um vídeo muito bom sobre a questão dos bebês reborn. 2 homens, né, falando de um hobby feminino que foram, né, muito coerentes naquilo que eles falaram, né? Você tem aí uma miríade de matérias de deboche, etc. Mas enfim, essa cena de Oscar enfrentando o pai. E também no casamento, já falando isso, né, coisas que ficaram de fora, né, e que, sei lá, poderiam ter sido trazidas. O pai de Oscar, ele não quer que Oscar case para gerar descendência. Descendência ele vai poder deixar, sei lá, para o filho de uma das filhas, etc. Ele quer proteger Oscar. E ele até não é muito habilidoso em deixar claro isso, né, que ele vai proteger Oscar. Também é cortada uma sequência, né, dessa segunda parte, que é uma sequência importante, que é quando Oscar tem uma altercação lá com o general Bouillet, e esse general Bouillet é o único sujeito que é citado por nome na Marselhesa. No mangá, ele é inimigo do pai de Oscar e por isso ele vai azucrinar Oscar quando ela está nos guardas franceses. E Oscar vai ter muitos problemas com esses guardas por causa do Alain, que no mangá vai ter um papel maior, mas que no anime de 2025 ele é simplesmente um sujeito que resiste à autoridade de Oscar porque Oscar é mulher e leva os soldados à revolta. Então, em algum momento, há várias situações aí, até eu li, relendo o mangá, né, eu acho essa parte chata, né, essa parte dos guardas franceses ali, chata pelo seguinte, e se você acompanha meus vídeos lá de Watashi no Shawasena Kekon, você já deve ter me ouvido falando sobre isso. Muitos autores japoneses, não somente mulheres, não sabem como funciona a vida militar. Não sabem como é que funciona a vida militar. A vida militar é baseada em hierarquia e obediência. Você não obedece porque você tem estima pelo seu superior, oficial superior. Você obedece porque ele é seu oficial superior. Se, né, a ordem for ilegal, no mundo de hoje, contemporâneo, você não cumpre, você denuncia, você assume, inclusive, a possibilidade de uma punição severa, né, ou de uma retaliação. É assim que funciona. Em muitos animes e mangás, isso não é um problema da Rosa de Versalhes, se trabalha em cima daquela ideia de que o oficial superior tem que ganhar a estima dos seus comandados. Eu tenho que conseguir que eles gostem de mim, que eles me respeitem porque eles reconhecem. Gente, não é assim. O que me irrita, né, naquela cena, naquelas sequências dos soldados, é o esforço que Oscar faz dentro do mangá para conseguir fazer com que aqueles soldados a respeitem, quando o que seria feito, o normal seria: você não obedece, cadeia, a depender da época, cadeia, chicote, galés, né, que podia ser uma condenação pesada, as galés, ou pena de morte. Ah, não, eles não me querem, eu vou embora. Que isso tá dentro do anime, eles não me querem, eu vou embora. Tem um momento que Oscar, né, no mangá, então eu vou embora. Então, assim, o general no anime, ele vai agir corretamente. Ele está diante de uma tropa indisciplinada cujo comandante, homem ou mulher, não é capaz de fazer com que aquela tropa funcione. No mangá, a coisa tem várias nuances, inclusive
quando, né, aquilo que eu comecei a falar, interrompi, o general Bouyer, né, ele vai condenar Oscar a uma prisão, Oscar vai pegar uma prisão porque ela se recusa a pegar as tropas e ir lá reprimir os Estados Gerais, que era a reunião, né, da Assembleia, que já é convocada por pressão sobre Luís XVI, isso aparece correndo lá no anime. Eu considero o ponto de partida da Revolução, não a Bastilha é só um marco, né, só uma data comemorativa, mas o ponto de partida da Revolução começa com os Estados Gerais, em que você tem representados ali os representantes, os deputados da nobreza, os deputados do clero, da igreja, e os deputados do povo. Só que cada um desses grupos, desses estados, tem direito a um voto somente. Então, embora os deputados do terceiro estado tivessem muito mais votos, porque eram muito mais deputados, e para ser deputado do terceiro estado não precisava ser do povo, você vai ter nobres deputados do terceiro estado, Marquês de Lafayette, que lutou na América, o Duque de Orleans, que estava conspirando contra o seu primo. Chega um determinado momento em que o rei manda fechar a Assembleia, só que os deputados do terceiro estado se recusam a ir embora. Então Oscar, no mangá, se recusa a levar tropas para reprimir, e depois ela foge e vai impedir que os guardas reais façam a repressão. O Gerodel obedece Oscar, não porque ele precisasse obedecer Oscar, estão em tropas diferentes, ele estava cumprindo ordens do rei, mas porque ele ama Oscar, ele respeita Oscar. Ali é uma questão de estima, né? Enfim. Isso tudo aí é cortado porque depois que Oscar volta para casa, o pai diz que deveria ter matar Oscar, pelo que ela fez, por ter infamado, etc. E o André, quando o pai de Oscar bate em Oscar, ameaça matar Oscar, e Oscar apanha do pai em vários momentos do mangá, André chega e ele puxa a espada contra o seu senhor. E o pai de Oscar, ele joga na cara de André. Você acha, né, que o que você sente por ela um dia vai ser realizado? Jamais vocês vão poder ficar juntos. Jamais isso vai ser aceito. E aí o pai de Oscar sai e Oscar pede para o André ficar, e ali ela se declara para o André. Essa cena do Oscar se declarando para André, que é quando eles têm o seu primeiro beijo compartilhado, não um beijo roubado. André roubou o beijo de Oscar antes. Tanto que quando o Gerodel tenta beijar Oscar no mangá, Oscar lembra do beijo de André, lembra inclusive de um beijo que ela não deveria lembrar, mas eu acho, né? Ela estava bêbada e desmaiada. E que aquele beijo não era um beijo que lhe fizesse bem, os beijos que lhe faziam bem seriam os beijos de André, né, que André lhe daria. Então, assim, eu acho que faltou, né, assim, faltou essa cena, faltou essa sequência. Como eu falei, acho que eu até interrompi. Gerodel é muito compreensivo, né? Gerodel, a cena que não aparece ele explicação André, a cena que é preservada é ele admitindo, embora dizendo, isso aí não vai dar certo, admitindo se retirar a proposta de casamento, e também não tem o baile, né, que Oscar toca terror no baile, esse baile é cortado do anime, em que o Gerodel, ele admite que não ficaria feliz se Oscar fosse infeliz com ele, e ele pergunta, você vai ficar realmente solteira tua vida inteira por causa do André? E ela fala que vai, se ela não puder ficar com o André. Então, meio que a declaração de amor que ela faz a André, ela é nessa conversa com o Gerodel e não. Mas, claro, a gente tem depois a bela cena do banquinho, nós temos a bela cena, a noite de amor entre Oscar e André, belíssimamente animada, linda, 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 como no mangá, ou quase completa, como no mangá, mas sem que os pais de Oscar tenham a consciência, talvez, né, porque no mangá isso está evidente, do que Oscar foi fazer no quarto, quer dizer, o que André está fazendo no quarto com Oscar, né, porque Oscar, acontece deles estarem à mesa e aí Oscar fala para o André, depois você sobe no meu quarto. O pai e a mãe de Oscar sabem exatamente o que vai acontecer, inclusive porque numa cena que também foi cortada, o pai de Oscar diz que pede a André que ele jamais abandone Oscar, que ele esteja sempre ao lado dela. Isso é no 12 de julho, no 11 de julho, assim, as vésperas da Revolução, e o pai de Oscar, ele tem muita consciência do que está acontecendo e que vai acontecer uma desgraça, né? E aí, claro, né, nós temos um encaminhamento para o final, há uma mudança significativa na cena da morte do André, porque André pede água, Oscar sai
e ele pede água para que Oscar não... Ah, sim, o pai de Oscar, quando ele fala com o André, ele convida o André para, pela primeira vez, comer com eles à mesa no jantar. Então ele reconhece André. Só que aí André diz que a avó está adoentada, ele prefere comer com a avó, mas na cabeça dele ele fala, se eu sentar para comer com eles, eles vão descobrir que eu estou cego. E ele estava escondendo que ele estava cego, ele decorava os caminhos, contava os passos para não errar, para não ter problema. Tem tudo isso, né, no mangá. Mas não dava tempo de colocar isso no anime, eu sei que não dava. A morte de André, então, ela é mudada, porque André pede água para que Oscar não veja morrer. E quem está presente ali é o Alan. Alan está amparando André. É Alan que vê André morrer. E depois, na cena da morte de Oscar, e a cena da batalha nas Tulherias é maravilhosamente bem animada. Temos duas batalhas. A cena na Bastilha é maravilhosa, linda, perfeita. Foram cenas maravilhosamente bem animadas. Mas, assim, quando Oscar morre, ela morre nos braços de Rosalie. Né? O Alan está presente, mas ela está nos braços de Rosalie de novo. Rosalie foi eliminada e ela morre nos braços de Alan. É chato, sabe? É chato isso. Eu acho muito chato. Eu falei, né, que a gente tem até por causa, acho que, da idade do pessoal na produção, eles usaram o filme da Maria Antonieta de 2006, com a Kristen Dunst como referência em vários momentos. E eu fui confirmar, eu fui rever o filme, né, porque eu não vi o filme desde 2006. Eu vi 2 vezes esse filme em 2006 e eu uso algumas cenas desse filme todo ano com as minhas turmas de segundo ano. Eu estou dando aula no segundo ano já desde 2020, só no segundo ano. Então eu uso essa cena. Aí, né, ok, né? Que cenas que são referenciadas que eu consegui perceber? Assim, referenciadas diretamente. Nós temos a cena de Antonieta mostrada comendo lá com o Luiz e eles não conversam, eles não interagem, embora como aquilo está numa vinha rosa, aquilo vai passar rápido, né? É uma sequência que foi inspirada diretamente no filme Maria Antonieta, inclusive ali, né, naquela situação, né? É interessante dizer que era um privilégio, né, os nobres assistirem, né, poder assistir os soberanos comerem, né? Então eles ficam ali como se fosse num zoológico sendo assistidos. A cena da igreja, ela também é referenciada, embora no filme Maria Antonieta ela é vista de frente, a câmera está de frente para Maria Antonieta, e no anime a cena está de costas, né? Maria Antonieta e Madame Etiqueta, a condessa de Noailles, elas estão sendo vistas de costas. Não está a princesa de Lamballe, porque a princesa de Lamballe também foi cortada. Mas aí, é bom ressaltar, a princesa de Lamballe não aparece muito no mangá. Ela só tem uma cena de fala no mangá inteiro, porque o lugar da Lamballe, que era a companheira, que era a boa consciência da Maria Antonieta, é ocupado por Oscar. Então aí cortar a princesa de Lamballe não é um problema da animação, é uma opção da Ikeda, porque com a Lamballe ali como a boa consciência da Maria Antonieta, para que Oscar? Né? Oscar que é essa boa consciência. A senhora tem que gastar menos. A senhora tem que ter cuidado com a sua boa imagem, etc. Né? Os conselhos de Oscar. Outra cena, né, que é tirada diretamente é a cena dos sapatos, quando a câmera passa, só não colocam, obviamente, o tênis All Star Converse que aparece no Maria Antonieta 2006. A cena dos tecidos, né, em que aparece lá os tecidos sendo desenrolados, isso está na animação, isso está também ali em Maria Antonieta. Alguns dos frames, né, de jogatina também são inspirados, ou de teatro também são inspirados em Maria Antonieta, mas assim, claramente a cena dos tecidos. No filme Maria Antonieta, a cena dos tecidos não coloca Madame Bertin, que é a costureira genial da Maria Antonieta. Ela é cortada do filme de 2006, mas aí a Madame Bertin aparece, mesmo que não seja explicado quem ela é, na animação de 2025. Isso é um ponto para a animação. E já a animação não coloca o Leonardo, que era o grande cabeleireiro da Maria Antonieta, e vai ser colocado no filme de 2006. Né? A gente tem o Leonardo, tem a Madame Bertin. Daria para ter os dois no filme de 2006. Né? E eu acredito que a cena da Maria Antonieta se levantando e sendo vestida também, de uma certa maneira, é inspirada no filme Maria Antonieta, lá. Assim como algumas das cenas da Maria Antonieta comendo
coisas gostosas, coisas bonitas, que na animação de 2025 eles cortam para mostrar o povo miserável de Paris, enquanto a Maria Antonieta está, né, em festas, etc. O filme de 2006, né, ele, para mim, eu reassisti-lo me fez lembrar de quanto esse filme é irritante, mais irritante agora para mim, eu acho, mas a questão de como eles não mostram Paris em nenhum momento, eles não fazem nem aquelas cenas Revolução for Dummies, né? Em que você tá vendo que aconteceu a revolução, porque o povo é miserável. O filme de 2025, da Rosa de Versalhes, até porque o mangá faz isso o tempo inteiro, ele faz questão de mostrar o povo miserável de Paris, né? Então, isso é importante. Eu acho, né? Isso muito importante. Agora, fechando mesmo, porque eu acho que esse programa vai ficar com 2 horas, a Jéssica achou que ficaria com 3, né? Se eu falar de novo, eu acho que eu não vou falar de novo. Mas, assim, o filme, ele faz um trabalho muito bom de figurino. Um trabalho maravilhoso de figurino. Eu acho que, principalmente levando-se em consideração o quanto os animes recentes têm sido relaxados, né, com figurino, esse filme não. E é dito na entrevista com a diretora que elas contrataram uma especialista em roupas de época, né, em moda histórica. E você vai ver ali os belíssimos vestidos, o mais próximos do real possível. Isso é muito legal de se ver, isso é muito bonito de se ver, né? Ainda que aquelas características do shoujo mangá não possam ser abertas à mão, então a Maria Antonieta vai ter que ter aqueles grandes laçarotes, porque toda mocinha de shoujo dos anos 70, da década de 90, tinha que ter aqueles laçarotes. Mas você vai ter um cuidado com o cabelo, né? Com a forma como o cabelo é arrumado. A gente vai ver muitos dos penteados de época vão se materializar ali, mesmo que as características da Antonieta sejam mantidas. Os vestidos, assim, a Madame du Barry também, né, quando ela aparece lá numa Vivian Rose em frame colorido, você vai ver o cabelo dela, né, muito mais adequado, um cabelo da época. Você vai ver ela com vestidos que são vestidos de época. Em alguns momentos há a concessão, né, do figurino por conta do mangá original. Então, Oscar aparece lá com sua calça boca de sino e sua camisa branca, porque aquilo é da moda dos anos 1970, que isso está no mangá. Então é muito rápido, mas aparece. Oscar também tem um figurino muito mais variado, ela tem os uniformes e eles vão se preocupar também, porque a própria Ikeda já disse que os uniformes que ela desenhou para Oscar, eles eram anacrônicos, porque ela usou como modelo os uniformes da era napoleônica e não do período pré-revolução. Então vão tentar colocar os uniformes também o mais parecidos com os uniformes antes da Revolução. Oscar vai usar muito chapéu. Os homens vão usar chapéu, porque os homens usavam chapéu. As mulheres também vão usar chapéu. Maria Antonieta aparece com chapéu de vários momentos, inclusive usando vestidos que ela usou em quadros reais. Eu vou colocar um link para uma thread do Twitter em que a moça fez, né, as comparações, esse quadro e tal. Então é muito legal assistir isso, né? A roupa dos homens também, com muitos cuidados, né? Eu não sou especialista em moda histórica. Eu adoraria, por exemplo, que a modista do Desterro, ela nunca fez análise de figurinos de desenho animado, mas que ela parasse para fazer a análise do figurino da Rosa de Versalhes. De repente eu até mando uma mensagem para ela, né? Mandem mensagens para ela se vocês seguem a modista do Desterro, porque aquilo acho que merecia, né, uma atenção. Talvez o pessoal do Frockflix faça, né, que é um site especializado em moda histórica, porque elas já desceram a lenha no anime de 1979 da Rosa de Versalhes mais de uma vez, em vários momentos. Então, de repente, elas pegam aí esse anime novo para comentar, né, porque você vai ver, né, os vários vestidos, em cenas onde, no mangá, a Ikeda foi equivocada e botou a Antonieta usando o modo império, né, que é aqueles vestidos de Bridgerton, cintura alta, das séries de Jane Austen, né, que se inspiram no vestuário greco-romano. A Antonieta não aparece, então na cena depois da confusão lá do cavalo, que ela entrava, né, para pedir pela vida do André, de Oscar, de joelhos, né, na frente do Luís XV, usando um vestido modo império. Ela entra agora com a camisola, o penhoar, uma sandalinha, que seria um sapatinho mesmo de usar, né, quebrando a etiqueta, se jogando diante do rei. Então, assim, é muito legal de se ver, assim. Eu acho que
A parte do figurino foi de encher os olhos, assim. Até se eu tivesse que ficar só com o visual e o figurino, eu acho que eu abriria mão de boa parte das minhas críticas. É claro que não dá para colocar o cabelo de Oscar correto, porque o cabelo de Oscar é o cabelo de Oscar, né? Mas assim, na medida do possível, foi feito um esforço. Eu tiraria aqueles bigodões daqueles homens, né, que a Ikeda coloca, né, para dizer é mau, é velho e tal. Mas assim, não tiraram. Mas eles são personagens menores. A gente nem praticamente nem sabe quem é o Conde de Mercy, né, que era o embaixador austríaco que ficava ali também controlando a Maria Antonieta, recebia as cartas da mãe dela e ficava perturbando Maria Antonieta. Até algo, né? A Maria Antonieta, ela é colocada com uma roupa, né, no incidente do cavalo, com uma roupa de montar do século XVIII de verdade, né, com um vestido de montaria e chapéu, né, aquele chapéu tricórnio. Assim, ficou muito legal. Cabelo, roupa, mesmo com as concessões, porque é uma obra de ficção e tem que manter lá, né, as raízes do mangá. Isso aí foi a parte mais bonita, né, da animação toda, eu acho, assim, mais linda de se ver, assim, os vários vestidos, as várias roupas, etc. Então, nesse aspecto, eu gostei bastante. Assim, eu não tenho o que reclamar, né? Eu tenho o que aplaudir. Também foi dito na entrevista, né, que elas queriam, né, a produção queria, a diretora, elas queriam ir a Versalhes. Porque a roteirista, que foi a que leu A Rosa de Versalhes quando era adolescente, ela já foi a Versalhes. E ela tinha guias de Versalhes e ela trouxe para ajudar na produção mais outros materiais. Mas que elas queriam ter visitado Versalhes, mas que elas não puderam visitar por causa da pandemia. E elas se propuseram, né, a mostrar Versalhes o mais próximo possível do que ele era no anime, inclusive para quem já visitou poder dizer sim, tá igual, é isso aí mesmo. Isso é importante porque tem uma entrevista antiga da Ikeda, eu posso tentar localizar lá no blog, está traduzida, acho que foi de uma das edições italianas, né? Porque a edição italiana foi partindo a entrevista e eu fui traduzindo aos pouquinhos, em 10 partes. Que a Ikeda fala que quando ela fez a Rosa de Versalhes, ela não tinha ido a Versalhes, né? Ela não tinha ido à França, ela nunca tinha saído do Japão. Então ela cometeu alguns erros de arquitetura, porque os tetos japoneses são muito baixos e os tetos, né, o pé desses prédios, né, são muito altos, então ela não colocou os tetos altos o suficiente, então ela cometeu alguns equívocos que o filme não comete porque o filme faz a correção. Né? Então isso também é legal, né? A preocupação com a arquitetura e com tudo mais. Então eu estou com uma roupa diferente porque eu esqueci de falar de algumas coisas. Eu sei que eu vou continuar esquecendo algumas coisas, né? E acabei abrindo um pedacinho para mais alguns comentários. Espero que isso não atrase ainda mais esse programa. Bem, olha só. Meu marido assistiu ontem, né, a animação, e ele disse que tentou assistir como se ele não conhecesse nada da Rosa de Versalhes e fosse uma obra isolada, né? E aí ele me fez uma pergunta, a gente conversando, se Maria Antonieta ela não fazia caridade, porque ele lembrou que nas nossas conversas eu falei, né, que era dever de uma rainha, de uma imperatriz, fazer caridade. A gente estava conversando sobre a Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, e que ela, inclusive, se endividou, né, para poder continuar fazendo caridade. Dom Pedro I controlava o dinheiro, até o dinheiro que ela recebia da Áustria, né, para essas coisas. E, bem, né, embora o próprio mangá da Rosa de Versalhes não mostre, até porque a Ikeda ela reproduz muito do discurso, né, antimonarquista, jacobino, que marcou, né, o pensamento historiográfico, muitas vertentes do pensamento historiográfico. Quer dizer, você pode louvar a Revolução Francesa não necessariamente inventando ou comprando ideias difamatórias, mas era o que na época a Ryoko Ikeda, inclusive, participou de organizações estudantis na época dela na universidade, 1967, 68. Olha, 68, o ano de 68, um ano de grande efervescência política, e era a ideia corrente. Então, Maria Antonieta fazia caridade? Sim, né? Ela era caridosa como toda rainha deveria ser, né? Indo até um pouco além, né? Ao tomar algumas medidas que eram inovação. Então, sempre que uma rainha da França era, né, iniciava, né, o
seu governo, o seu período como rainha da França, era obrigatório que o povo pagasse um pequeno imposto, né, como presente à rainha. Ela vai se negar a receber e vai abolir essa taxa. Ela vai, né, tirar dos seus próprios recursos, e alguém poder falar, mas os recursos do rei vêm dos bolsos do povo, sim, não vou discutir isso, né, para comprar grãos para aqueles que estavam famintos, principalmente por conta das quebras de colheita que foram comuns aí às vésperas da Revolução Francesa. Ela vai estabelecer, né, instituições para o acolhimento de viúvas, de órfãos, de crianças com deficiências, né, como a cegueira, etc., e acolhimento também de mães solteiras. Além dela ter adotado, o termo correto não é adotado, né? Mas ela patrocinava a educação de várias crianças pobres, né? E uma educação de qualidade. Então, assim, ela era uma mulher caridosa, mas nenhum material sobre Maria Antonieta costuma mostrar isso. No filme da Maria Antonieta, da Sofia Coppola, de 2006, no momento em que estão difamando a Maria Antonieta, falam que ela adotou um menino camponês, que ela tinha roubado um menino camponês da sua família para tornar adotá-lo, porque ela não tinha, ela podia ter seus próprios filhos, mas ela não tinha. É aquela história do casamento que não foi consumado, né? Mas a culpa era dela. Efetivamente, ela, né, vai acolher, né, esse menino vai ser educado em Versailles, assim como outras crianças, né, que acabavam compartilhando, pelo menos na infância, os mesmos espaços que os filhos, né, que a Maria Antonieta depois vai ter com Luís XVI. Então, sim, ela era, né, uma mulher caridosa na medida que isso era um dever de uma rainha não poder fazer caridade e muitas vezes e não fazia por conta do marido que não lhe dava fundos para isso, acaba, né, gerando um grande problema, né? Para não me prolongar muito, né? Há mais de uma rainha, né, ligada lá, né, ao círculo religioso da ordem franciscana, e eu estudei os franciscanos, né, que acabou, né? O seu marido mau lhe impedia de fazer caridade, ela fazia caridade escondida, aí sempre aí acontece geralmente aqueles milagres, né? O rei chega, ela está escondendo comida, e ele pede para mostrar o que ela está, e aí a comida é transformada em alguma outra coisa, como flores, né? Por exemplo, né? Então era comum, né, uma rainha ser caridosa. Uma coisa que ficou faltando na parte em que Oscar está indo para as Tulherias com os seus soldados e que é importante e que bastaria uma frase, é que Oscar não obriga seus oficiais nobres, né, como o Coronel Dagot, né, que é aquele bigodudo que aparece lá nas cenas, né, dela com os guardas franceses, a seguirem com ela. Ela vai dizer a esses oficiais que são nobres que eles estão livres para ir ou para voltarem, né, e se juntarem às tropas do rei. E todos eles preferem se juntar às tropas do rei porque eles são fiéis ao seu grupo social, né, que é a nobreza. Então, essa parte saiu, eu até falei, se eu fosse uma pessoa jovem e soubesse fazer essas edições, porque quando Oscar arranca, né, o símbolo da monarquia e joga fora logo nessa cena, né, lembrou a cena do Independência ou Morte com o Tarcísio Meira, em que ele faz a mesma coisa, né? Não devemos mais nada a Portugal, independência ou morte, é o mesmo movimento, né? Você tira as insígnias, né, daquele país ao qual você pertence ou está subordinado, você está rompendo com ele, e é o que Oscar faz naquela cena, né? Exatamente naquela cena. Eu vi que efetivamente o Robespierre ele fala na sequência lá dos Estados Gerais, e também naquela sequência dos Estados Gerais eu consegui localizar, né, embora eles não estejam nomeados, né, o Conde de Mirabeau, que aparece algumas vezes no mangá, que era uma figura problemática ali na Revolução, e o Marquês de Lafayette. É possível que o Duque de Orleans tivesse ali também, mas eu não consegui localizar, porque eles passam tão rápido, né? No caso do Lafayette e do Mirabeau, eles estão à frente, o Robespierre atrás, eles são deputados do terceiro estado, eu coloquei a imagem para que vocês possam ver. Está em algum lugar do programa. Então, algumas coisas que eu perdi. Eu devo ter esquecido também de outras coisas, né, que eu queria comentar, acrescentar, mas, assim, muita coisa se perde na minha cabeça, né, porque
eu vi, eu voltei, eu fui ao mangá e talvez eu acabe fazendo até alguma confusão, né? Eu não falei, assim, quando eu falei do figurino, eu não falei o nome dos vestidos, né? Mas, por exemplo, aos vestidos de corte, que são com aquelas grandes panier, né? Aquelas armações por baixo. Temos o Robe à la Française, que é o que mais aparece, e ele é bem fiel tanto nas costas quanto na frente. Eu não identifiquei o Robe à l'Anglaise, mas ele deve estar lá também. E a Madame Royale, né, Maria Teresa, aparece usando um robe à Polonaise, né, a filhinha da Maria Antonieta. E a Maria Antonieta aparece usando a famosa chemise à la reine, que se tornou famosa por causa dela, embora não tenha sido inventada por ela. E que deu uma confusão lá por conta do quadro da Vigée Lebrun, né, que era retratista da Maria Antonieta. Eu vou colocar o link para um vídeo que eu fiz para os meus alunos, né? Porque esse quadro da Maria Antonieta com a Rosa, ele aparecia no programa do PAS, né? Do Programa de Avaliação Seriada da UNB, da Universidade de Brasília, e depois saiu do programa, mas esteve durante alguns anos, então eu tenho um vídeo para alunos, né? Eu sou professora o tempo inteiro, né? Vocês percebem até pela forma como eu gravo esses vídeos, né? Então, esse esse vídeo eu vou deixar linkado para vocês. Eventualmente, eu vou lembrar de alguma coisa que eu tenha esquecido e é possível que alguma coisa que eu tenha esquecido acabe virando material para outro vídeo, tá? Mas é isso. Agora sim a gente vai terminar e terminar mesmo. Então é isso, pessoal. Não sei quanto tempo ficou esse programa, vou ver depois. Eu gostei bastante do filme de animação. Mas eu gostei como uma pessoa que conhece a história da Rosa de Versalhes, que não ficaria confusa. Eu gostei como alguém que é apaixonada por musicais. Então, você dizer, é um musical, não é um problema para mim, vai me deixar feliz, né? Que é um musical, né? Mas, assim, o filme, ele funciona muito mais como uma coletânea de cenas, muito bem cuidadas, num grande videoclipe, em que a história, ela é meio que pincelada. Então, assim, eu entendo se alguém disser, poxa, eu não gostei, eu prefiro o mangá, eu prefiro o anime de 1979. Agora, a minha esperança é que faça tanto sucesso, e eu acredito que pelo menos na primeira semana deve ter ficado entre os primeiros da Netflix em vários lugares, que faça tanto sucesso que as pessoas decidam ler o mangá. Como a gente vê dos relatos japoneses, né, de gente de outra geração que foi assistir e tal, pessoas peguem o mangá para ler, né? Então, assim, eu espero que a JBC tome consciência e republique o mangá, faça uma nova tiragem, principalmente porque o volume 1 está esgotado há muito tempo. Então, como é que você vai fazer com que as pessoas se interessem pelo mangá se elas não têm como comprar esse mangá? E esse seria o timing, né, de relançar, até com novas capas, talvez, uma nova edição, mais bem cuidada, com as páginas coloridas. Eu compraria de novo, tá? Eu compraria de novo. Com as páginas coloridas que a JBC não colocou, de repente seria, né? Legal, seria o momento para se fazer isso, né? Mas eu acho que a JBC não vai fazer, né? E até falando, né? A edição mais bonita que eu conheço da Rosa de Versalhes é a edição norte-americana. Eu não tenho nenhum volume, mas eu já vi vários vídeos do pessoal mostrando a edição. Adoraria ter aquela edição, mas com o dólar como está, é impossível. Também eu espero que o sucesso da série lá no da série, né, do filme animado lá no Japão possa fazer com que haja o interesse pela produção de uma série longa da Rosa de Versalhes. Lembrando que nada da Rosa de Versalhes é feito sem autorização da Ikeda. Então, na década de 1970, a Ikeda ela demorou para dar autorização para que fosse feito uma animação. Então, o mangá termina em 74, a animação vem em 79, né? Ela não gosta dessa animação de 79, ela já disse mais de uma vez, né? Teve o filme live action, mas sobre ele as pessoas se calam, mas a Ikeda participou da produção do filme, inclusive da escolha do elenco, ela deu pitaco. Então nunca vi ela falando mal do filme live action, diga-se de passagem. E esse filme live action, ele é obrigatório para quem é fã da Rosa de Versalhes, mas é um filme ruim, que fique claro, é um filme ruim, tá? É ruim. Ruim de verdade. Só tem uma coisa boa naquele filme, Gerodel. Gerodel é maravilhoso. Adoro o Gerodel daquele filme.
Vou deixar a resenha, o link da resenha aí embaixo. Então, assim, de repente, a gente tem mais coisas da Rosa de Versalhes por conta do filme animado. Eu espero, eu torço. Não tenho grandes esperanças, mas houve momentos em que eu perdi a esperança de que essa animação saísse, né? E veja que ela serve para o aniversário do mangá, ela serve para o aniversário da peça Oscar André do Takarazuka também, que é de 1975. Então, pessoal, é isso. Demorei, mas gravei o vídeo. Eu espero, né, que as pessoas estejam assistindo a animação da Netflix. Vale a pena assistir. Se você conhece a história, você não vai se perder. Você pode até discordar de algumas coisas, não vai se perder. Se você não conhece a história, né, eu acho que assistir a animação possa te servir de estímulo para ir atrás do mangá ou do anime de 79, né, que é uma outra perspectiva, mas é uma excelente obra. Então, pessoal, se você chegou até aqui, deixa o seu like. É uma forma, né, de dizer que você gostou do vídeo que você assistiu. Deixa o seu dislike. Os dois geram engajamento da mesma maneira. E se você gosta do material que eu produzo, por favor, né, assine o canal. É uma forma do canal continuar crescendo. Né? Vai ao pouquinho, mas a gente cresce. E eu não vou combinar uma frase ou nada para que você possa deixar, né, nos comentários. Eu acho que se você quiser comentar o que gostou, o que não gostou do filme de animação novo da Rosa de Versalhes, faça isso. Eu acho que é interessante a gente poder saber o que as pessoas estão achando. Se você gostou do vídeo também, né, pode deixar o seu comentário, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima. E eu não sei quanto vai ser o próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês.